O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 365. A insídia de Iscariotes e a inocência de Magisião. Um novo discípulo, irmão de leite de Jesus, em Betânia, junto a Lázaro doente. Valtorta descreve a visão do dia 3 de janeiro de 1946. Jesus entra na placidez verde do Horto das Oliveiras. Magisian está sempre ao seu lado e se ri, pensando na corrida cansativa que certamente Pedro vai dar para alcançá-los. Ele diz: ó mestre, quem sabe quantas coisas ele estará dizendo sobre isso. Pois se tu tivesses prosseguido para Betânia sem parar aqui, aí sim ele ficaria completamente desorientado. Jesus também sorri, olhando para o jovenzinho e responde: sim, ele me sepultará sob os seus lamentos, mas isso lhe servirá para alguma outra vez, para que ele fique mais atento. Eu estava falando e ele estava se distraindo, falando com este ou com aquele. É que eles lhes faziam perguntas, Senhor. Desculpa o Magisian, sem rir depois. Com delicadeza se faz um sinal de que vai se responder depois, quando o Senhor terminar de falar. Lembra-te disso para a tua vida futura, para quando fores sacerdote. Exige o maior respeito nas horas de instrução e nos lugares de instrução. Mas então, quem estará falando será o pobre Magisian. Não importa. É sempre Deus que fala através dos lábios de seus servos nas horas do seu ministério. E como tal é ouvido com silêncio e com respeito. Magisian faz uma caretinha significativa como comentário de uma reflexão interior. Jesus o observa e lhe diz: não estás persuadido, convencido disso? Por que fizeste aquela careta? Fala, meu filho, sem medo. Meu Senhor, eu estava perguntando a mim mesmo se Deus está também nos lábios e nos corações dos seus sacerdotes de agora. E com terror eu ia perguntando a mim mesmo se serão iguais os do futuro. E eu concluía dizendo que muitos sacerdotes obrigam o Senhor a fazer uma figura feia. Certamente eu pequei, mas eles são tão maus e repulsivos por seus modos tão áridos que... Não julgues, mas lembra-te deste sentimento de desgosto. Tem isto presente no futuro e com todas as tuas forças presta atenção para não seres como são aqueles que causam desgosto. E que assim não sejam aqueles que irão depender de ti. Faze que sirva para o bem, até o mal que vires. Cada ação, cada conhecimento deve ser transformado em bem, passando por um juízo e uma vontade reta. Ó Senhor, antes de entrarmos naquela casa que já estamos vendo, responde-me ainda uma outra coisa. Tu não negas que o sacerdócio atual seja mau, e me dizes que eu não o julgue, mas tu o julgas e o podes fazer, e julgas com justiça. Agora escuta, Senhor, o meu pensamento. Quando os atuais sacerdotes falam de Deus e da religião, sendo eles como são em sua maioria, e eu estou falando agora dos piores dentre eles, devem ser ouvidos ainda como verdadeiros? Sempre, meu filho, por respeito à missão deles. Quando eles falam os atos do seu ministério, fazem os atos do seu ministério de padre, de sacerdote, eles não são mais homens. Por exemplo, Anás, ele não é mais o homem Anás, ou o homem Sadoc, e assim por diante, mas eles são o sacerdote do Senhor. Se para sempre a pobre humanidade, se separa para sempre a pobre humanidade do ministério do sacerdote. Mas e se eles exercem mal até este? Deus suprirá por eles. E depois, escuta, Magisian, não existe nenhum homem completamente bom nesta terra.
e nenhum completamente mau. Nenhum completamente bom a ponto de ter o direito de julgar os irmãos como completamente maus. É preciso ter presentes os nossos defeitos pessoais, contrapor a eles os dotes bons dos que quiserem ajudar-nos. E então teremos uma mistura justa de um julgamento caridoso. Eu não encontrei ainda um homem completamente mau. Nem mesmo Doras, Senhor. Doras foi um marido honesto e um pai amoroso. Nem o pai de Doras? Ele também era um marido honesto e pai amoroso. Mas ele era só aquilo, porém. Mas naquilo não foi mal. Portanto, ele não era completamente mau. E nem Judas é mau? Não. Mas não é bom, porém. Não é totalmente bom, como não é totalmente mau. Não estás convencido do que eu estou te dizendo? Estou convencido de que tu és totalmente bom e que és absolutamente privado de maldade. Isto sim, e o és tanto que não achas nunca acusação para ninguém. Ó meu filho, se eu dissesse a primeira sílaba de uma palavra de acusação, todos vós vos atiraríeis como umas feras sobre o acusado. Eu evito que vós os mancharíeis de pecado por julgamento fazendo assim. Procura compreender-me, Marciano. Não é que eu não veja o mal lá onde ele está. Não é que eu não veja a mistura de mal e de bem que há em alguns. Não é que eu não compreenda quando uma alma sobe ou desce do nível ao qual eu a levei. Não é nada de tudo isso, meu filho, não. É mais prudência, para evitar as faltas de caridade entre vocês. E farei sempre assim, também nos séculos futuros, quando tiver que me pronunciar sobre uma criatura. Não sabes, meu filho, que às vezes vale mais uma palavra de louvor, de encorajamento do que 1000 censuras? Não sabes que sobre 100 casos péssimos indicados como relativamente bons, pelo menos a metade se tornam realmente maus? Porque não falta, então, depois da minha benévola palavra, o auxílio dos bons que fugiriam do indivíduo indicado como péssimo? É preciso socorrer as almas, não desencaminhá-las, mas se eu não fosse o primeiro a ajudá-las a pôr um véu sobre as partes feias, a pedir que haja em vós benevolência e ajuda para elas, nunca vós vos daríeis a elas como uma ativa misericórdia. Lembra-te disso, Margisiano. Sim, sim. E dá um profundo suspiro. Eu me lembrarei, outro suspiro. Mas é muito difícil diante de certas evidências. Jesus olha para ele fixamente, mas do jovenzinho ele não vê senão o alto da fronte, porque ele baixou muito o rosto. Mas Gisele levanta o rosto, olha para mim e responde: qual é essa evidência que é difícil deixar de considerar? Mas Gisele fica confuso, torna-se mais corado sob sua pele morena e responde: mas são tantas, Senhor. Jesus insiste com ele: por que falaste em Judas? Porque ele é uma evidência? Talvez seja a que te mais é difícil superar? O que Judas te fez? Em que foi que ele te escandalizou? E Jesus põe as mãos sobre os ombros do jovenzinho que agora já parece cor de púrpura escura, de tão corado que está. Mas José olha para Jesus com os olhos que já estão brilhando, escapa das mãos dele e sai gritando: é um profanador, Judas. Mas eu não posso dizer: leva isto ao meu favor, Senhor. E ele se esquiva chorando, sendo em vão chamado por Jesus, que faz o gesto de uma dor sem consolo. Mas a voz dele chamou a atenção dos da casa do Getsemane, e na soleira da cozinha, Jonas e depois a mãe de Jesus aparecem. Atrás das discípulas Maria de Cleofas, Maria Salomé e Porfíria. Eles veem Jesus indo ao encontro dele. A paz esteja com todos vocês. Aqui estou, minha mãe. Está sozinho? Por quê? Eu vim correndo na frente. Deixei os outros no templo, mas estava com Margisiano. E onde ele está agora, meu filho?
que eu não vejo? Ele foi lá para cima, mas logo virá. Tendes alimento para todos, daqui a pouco virão os outros. Não, Senhor, havias dito que ias para Betânia. Responde Porfíria. Sim, mas pensei que era bom fazer assim, e de logo apanhar o que é preciso e voltar logo. Eu fico aqui com minha mãe. As discípulas obedecem sem discutir. Jesus e Maria ficam sozinhos e vão dando os passos lentos por debaixo das ramagens, através das quais se filtram, como umas agulhas, os raios de sol que vão formando pequenos círculos de ouro sobre a erva verde florida. Depois da refeição irei a Betânia, irei com Simão. Com Simão de Jonas? Não, com Simão Zelote, se levarei comigo Margisião. Jesus pensativo se cala. Maria fica observando, depois pergunta: tem te dado desgosto, Margisião? Não, minha mãe, pelo contrário. Por que pensas assim? Por que estás pensativo? Por que estavas chamando de modo imperioso? E por que ele te deixou? Por que ele se afastou de ti como um envergonhado? Ele nem veio saudar sua mãe nem a mim. O menino fugiu por causa de uma pergunta minha. O pasmo em que está Maria é muito profundo. Ela se cala por uns momentos e depois murmura como se estivesse falando a si mesma. Os dois no paraíso fugiram. Foi depois do pecado, quando ouviram a voz de Deus. Mas, ó meu filho, é preciso ter dó do menino. Ele está começando a se tornar homem e talvez, meu filho, Satanás morde todos os homens. Maria está cheia de piedade, suplicante. Jesus olha para ela e lhe diz: como és mãe, como és a mãe. Como és mãe, como és a mãe. Mas não penses que o menino haja pecado. Mas podes crer que ele está sofrendo pelo choque de uma revelação. Ele é muito puro, ele é muito bom. Eu o levarei comigo hoje para dar-lhe a entender, sem dizer-lhe nada, que eu compreendo. Qualquer palavra já seria demais. Eu não encontraria nenhuma para desculpar o violador de uma inocência. Jesus fala muito sério estas últimas palavras. Oh, filho, a que ponto chegamos? Não te pergunto nomes, mas se alguém dentre nós foi capaz de perturbar, escandalizar o menino, só pode ter sido um. Que demônio! Vamos procurar, mas dizia minha mãe, diante de ti ele não fugirá. Vou encontrá-lo atrás de uma moita de piuriteiros. Estarás apanhando flores para mim, meu filho? Pergunta Maria, indo ao encontro dele e abraçando. Não, eu estava com saudade de ti. Diz Margisião que está ainda com lágrimas nos olhos. E eu vim. Vamos logo, que hoje deves ir com o meu Jesus a Betânia. E precisas estar bem arrumado, como deve ser. O rosto de Margisião está radiante, tendo passado aquela perturbação de antes, e ele diz: eu sozinho com ele? E com Simão Zelotes. Margisião, que ainda é de pouca idade, dá um pulo de alegria e sai correndo para fora do seu esconderijo. Indo cair sobre o peito de Jesus, ele ainda está confuso. Mas Jesus se ri e o encoraja, dizendo: vai correndo, vê se seu pai já chegou. E enquanto Margisião parte correndo, Jesus faz esta observação: é um verdadeiro menino, ainda que no modo de pensar já esteja bem ajuizado. Perturbar o coração dele é um grande delírio. Mas eu tomarei providências, e enquanto isso vai caminhando para casa com Maria. E enquanto isso ele vai caminhando para casa com sua mãe Maria. E ainda não chegaram a ela quando veem que Margisião já vem vindo de galope de volta. Mestre, mãe, há umas pessoas daquelas que estavam no templo, os prosélitos. Há também uma mulher que te quer ver, ó mãe. Diz ela que te conheceu em Belém, chama-se Noemi. Mas eu conheci tantas Noemis.
tudo vamos. Chegam à pequena esplanada onde está a casa. Um grupo de pessoas está esperando e logo que eles veem a Jesus se prostram. De repente, uma mulher se levanta e corre para ir jogar-se aos pés de Maria, saudando-a pelo nome. Quem és? Eu não me lembro de ti, levanta-te. A mulher se levanta e vai falar quando chegam ofegantes os apóstolos. Mas, Senhor, por quê? Nós ficamos correndo como loucos por Jerusalém, pensávamos que tinha ido para a casa de Joana e de Anália. Por que foi que não paraste? Perguntam eles e dão informações confusas. Agora estamos juntos. É inútil explicar o porquê. Deixai que esta mulher fale em paz. Todos se reúnem para ouvir. Tu não te lembras de mim, ó Maria de Belém, mas eu, desde os 31 anos, me lembro do teu rosto como rosto de piedade. Eu tinha vindo também de longe por causa do edito e eu estava grávida, mas esperava poder voltar em tempo. Meu marido adoeceu na viagem e chegando a Belém foi se enfraquecendo até morrer. Fazia 20 dias que eu havia dado à luz quando ele morreu. Os meus gritos penetraram no céu, secaram meu leite e o transformaram em veneno. Eu fiquei coberta de pústula e o meu filho também, e fomos jogados em uma caverna para lá morrermos. Pois bem, somente tu é que foste com cuidado, pouco a pouco, durante um mês inteiro, levar-me de alimento e cuidar das minhas feridas, chorando junto comigo e dando leite ao meu filho, que se agora está vivo, o deve a ti somente. Tu te arriscaste a ser apedrejada porque todos me chamavam de leprosa. Oh, minha suave estrela, eu não me esqueci daquilo, viu? E a partir de lá, depois que fiquei sã, fiquei sabendo da carnificina em Éfeso e te procurei muito, muito. Eu não podia crer que tivesse sido morta com teu filho naquela noite horrorosa, mas não te encontrei mais. No verão passado, uma pessoa de Éfeso ouviu teu filho, ficou sabendo quem era, acompanhou-o por certo tempo e esteve com outros acompanhando-o na festa dos tabernáculos. E voltando de lá me falou, eu vim para ver-te santa antes de minha morte, para agradecer-te tantas vezes quantas foram as gotas de leite que destes ao meu filho João, levando-o ao teu bendito filho. A mulher chora, estando em uma postura respeitosa, um pouco inclinada, com as mãos agarradas aos braços de Maria. O leite não se nega nunca, irmã. E, oh não, eu não sou tua irmã. Tu, mãe do Salvador, e eu, uma pobre mulher errante que está longe da sua casa, viúva, com um filho no seio, um seio árido, com uma torrente no verão. Sem ti, realmente eu estaria morta. Tu me deste tudo, e eu, por meio de ti, é que pude voltar aos meus irmãos que são mercadores em Éfeso. Éramos duas pobres mães, com 2 meninos pelo mundo. Tu tinhas a tua dor de viúva e eu a de ver-me transpassada em meu filho. Como disse no templo o velho Simeão, não fiz mais do que o meu dever de irmã, dando-te o que já não tinhas mais. E o teu filho ainda é vivo? É aquele lá, o teu santo filho curou esta manhã, que ele seja bendito por isso. E a mulher se prostra diante do Salvador, gritando, vem, João, vem agradecer ao Senhor. E vem adiante, tendo deixado seus companheiros, um homem da idade de Jesus, ainda robusto, de rosto sincero, sem chegar a ser bonito. De bonito ele tem a expressão que se vê em seus olhos profundos. A paz esteja contigo, meu irmão de Belém. De que foi que eu te curei? Da cegueira, eu estava com um olho perdido e o outro a caminho de perder-se. Eu era sinagogo, mas já não podia mais ler os rolos sagrados. Agora os lerás com mais fé. Não, Senhor, agora eu te lerei. Quero ficar como teu discípulo e sem ficar contando vantagem de meus direitos por causa das gotas de leite que eu suguei do mesmo peito do qual tu te nutrias. Não são nada os dias de uma lua para criarem um forte laço, mas tudo foi feito pela piedade da tua mãe naquele tempo e pela tua nesta manhã. Jesus se vira para a mulher. E tu, que dizes a isso? Que meu filho te pertence 2 vezes, aceita o Senhor, e assim o sonho da pobre Noemi será realidade. Está bem, serás de Cristo, e vós recebei o companheiro em nome do Senhor, diz dirigindo-se aos apóstolos. Os prosélitos estão emocionados.
Os homens quereriam ficar logo também, todos eles, mas Jesus diz com firmeza: Não, vós ficai, sendo o que sois, voltai para as vossas casas. Conservai a fé e ficai esperando a hora da chamada. E o Senhor esteja sempre convosco. Ide. Poderíamos encontrar-te ainda? Pergunta. Não, como um passarinho que voa de ramo em ramo, eu irei sem parar sempre. Não me encontrareis aqui, não tenho itinerário, nem morada. Mas se for preciso, nos veremos e me ouvireis. Ide, que fique aqui a mulher com o novo discípulo. E ele entra em casa acompanhado pelas mulheres e os apóstolos, que estão comentando emocionados um episódio até agora desconhecido e a caridade profunda de Maria. Jesus, com passos rápidos, vai indo para Betânia. A seus lados estão Simão, os zelotes e Magizê. Vão indo estes dois muito felizes por serem eles os escolhidos para esta visita. Magizê, agora completamente calmo, faz 1000 perguntas sobre a mulher vinda de Éfeso. Por exemplo, se Jesus sabia daquele fato e muitas outras coisas. Eu não sabia. As bondades de minha mãe são sem limites e feitas em um silêncio tão manso que a maior parte delas fica desconhecida. Mas é muito bonito o episódio, né? Disse os zelotes. Sim, e tanto assim que eu vou fazer que João de Ignor fique sabendo dele. Que dizes, mestre? Encontraremos carta dele em Betânia? Tenho quase certeza. Deveríamos encontrar também a mulher curada da lepra? Observa os zelotes. Sim, ela observou com fidelidade os preceitos, mas o tempo da purificação já deve ter terminado. Betânia já está sendo vista. Lá sobre o seu planalto, passam por diante da casa onde há tempo havia pavões, flamingos e gralhas. Agora a casa está fechada e abandonada. Simão está observando isso, mas sua observação é interrompida pela festiva saudação de Maximino, que lhe aparece perto da cancela. Ó Mestre Santo, que felicidade em meio a tanta dor! A paz esteja contigo, porque falas de dor. Porque Lázaro está sofrendo com suas pernas ulceradas, e não sabemos mais o que fazer para aliviar seus sofrimentos, mestre. Mas ao ver-te, ele se sentirá melhor, pelo menos em seu espírito. Entram no jardim e enquanto Maximino vai correndo na frente, eles devagar vão indo para casa. Vem correndo para fora Maria Madalena com seu grito de adoração. Rabone! E atrás dela, mais calma, vem vindo Marta. As duas estão pálidas, como quem tem sofrido e passado sem dormir. Levantai-vos, vamos logo a Lázaro. Oh, mestre, que tudo podes, cura o meu irmão, suplica Marta. Sim. Não. Sim, bom mestre, ele está sofrendo mais do que pode, está enfraquecido e gemendo. Certamente vai morrer se isso continuar. Tem dó dele, Senhor, insiste Maria Madalena. Eu tenho toda a piedade, mas para ele ainda não chegou a hora do milagre. Que ele seja forte e vós com ele. Ajudai-o a fazer a vontade do Senhor. Então, Jesus ele falou para mim, eu perguntei para ele sobre essa realidade do Lázaro, por que ele demorou para curar o Lázaro? Porque o Lázaro vai sofrer muito e ele vai demorar muito para curar o Lázaro. E elas ficam insistindo muito para ele curar, como se fosse uma coisa assim natural, Jesus chegar e curar o amigo. Mas aí Jesus ele falou no meu coração que Lázaro, por ele ter ajudado muito a Jesus, por ele ser muito bom e ter ajudado muito, ser rico e tudo mais, dá a impressão de que se Jesus cura ele é como se fosse uma recompensa pela amizade dele, entendeu? E isso Jesus não permite. Deus não quer que seja dessa forma, que a caridade de Lázaro tenha sido totalmente gratuita, sem ter nenhuma recompensa humana aos olhos das pessoas, né? Para que ninguém possa falar, normal ele ter curado Lázaro, porque o Lázaro é obrigação dele curar Lázaro, tipo assim. Então Jesus ele falou para mim que tem que ser muito gratuita a caridade de Lázaro para com Jesus, tem que ser muito gratuita. E aí para também fazer a vontade de Deus, que a vontade de Deus ela é perfeita, ela quer fazer mais do que só curar, quer ressuscitar o Lázaro de uma vez, né? Trazendo
né? Ele é a vida de novo depois da morte, que também é um milagre também importante, né, da divina vontade naquele contexto, que tem mais significados misteriosos que a gente não sabe ainda, né? Deus não revelou, mas que ele falou para mim que foi por causa disso, para que a caridade do Lázaro seja vista pelas pessoas como que não recompensada em vida, sabe? Tipo assim, e que vai ser por misericórdia e muito amor de Jesus que, na verdade, Lázaro vai ser ressuscitado, né? Que, tipo, vão ver que é por amor, por muito amor de Jesus, né? Pela dor de Jesus de ter perdido o seu amigo, tipo assim, entendeu? Mais ou menos alguma coisa parecida assim. Que vai ser por uma misericórdia, por uma piedade muito grande de Jesus, assim, que vai fazer esse milagre tão grandioso que é ressuscitar o amigo depois de 3 dias que já está totalmente podre já. E aí mostrando um grande poder da divina vontade, um grande poder de Deus nesse ato. Né? É o que Jesus colocou no meu coração. E Maria, com os olhos nadando no pranto e no sofrimento, com um dobrado sofrimento por Jesus e pelo irmão, disse: O mestre, mas assim fazendo me impede de acompanhar-te, servir-te, e impedes meu irmão de alegrar-se por minha ressurreição. Então não queres que na casa de Lázaro nos alegremos por uma ressurreição? Jesus olha para ela com um sorriso bom e sutil e diz: Por uma só? Só por uma? Agora vamos, pensais que eu seja bem pouca coisa, se achais que eu possa fazer só uma coisa boa. Sede boas e fortes, vamos, e não fiqueis chorando assim. Vós o fareis ficar impressionado e com tristes suspeitas. E põe-se à frente a caminho por primeiro. Lázaro, ao que parece, para que possa ser assistido sem dificuldade, foi levado para a sala ao lado da biblioteca, à frente da sala maior onde se fazem os banquetes. Maximino mostra a porta, mas deixa que Jesus entre sozinho. A paz esteja contigo, Lázaro, meu amigo. Ó Mestre Santo, a paz esteja contigo para mim, em meus membros, não há mais paz. E abatido está o meu espírito. Sofro muito, Senhor. Dai-me aquela querida ordem, Lázaro, vem para cá, para fora, e eu estarei curado para te servir. Eu tradarei, Lázaro, mas não agora. Responde Jesus abraçando. Lázaro está muito magro, amarelado, com os olhos encovados. Evidentemente está muito doente, muito enfraquecido. Chora como um menino ao mostrar suas pernas inchadas e meio azuladas, com as chagas que me parecem varizes abertas em diversos pontos. Talvez ele espere que, mostrando a Jesus aquela ruína, Jesus se comova e faça milagre. Mas Jesus se limita a pôr em ordem com delicadeza sobre as chagas os panos empapados com bálsamo. Vieste para ficar? Pergunta Lázaro desiludido. Não, mas virei com mais frequência. Como? Nem neste ano virás fazer a Páscoa comigo? Eu fiz que me trouxessem para aqui. De propósito para isso, tu me havias prometido na festa do tabernáculos que estarias muito tempo comigo depois das ensenhas. E aqui estarei, mas não agora. Eu te causaria aborrecimento se eu me assentasse aqui à beira da tua cama? Oh não, pelo contrário, o frescor da tua mão parece até estar mitigando o ardor da minha febre. Por que então não fica, Senhor? Porque assim como tu estás atormentado pelas chagas, eu estou pelos meus inimigos. E como Betânia é considerada como fim dos limites para a Páscoa, iriam considerar um pecado se eu fizesse a Páscoa aqui. Tudo o que eu faço é como um camelo e uma trave como para o sinédrio e os fariseus. Tudo o que eu faço é como um camelo e uma trave para o sinédrio e os fariseus. E os fariseus é verdade. Mas em uma casa minha, isso não. Isso sim. Mas eu direi na última hora por prudência. Oh sim, não te fies. Tu te saíste bem com João, sabes? Ontem chegou o Tomai com outros e me trouxe umas cartas para ti. Essas estão com minhas irmãs, mas onde será que estão Marta e Maria? Não tomam providências para prestar-te a devida honra? E Lázaro fica inquieto, como costumam ficar muitos doentes. Fica sossegado, elas estão lá fora com Simão e Magiciano. Eu vim com eles e não estou precisando de nada. Agora vou chamá-los. E de fato vai chamar aqueles que por delicadeza tinham ficado fora.
Marta sai e volta com 2 rolos que ela entrega a Jesus. Enquanto isso, Maria está dizendo que o servo de Nicodemos disse ter vindo à frente do patrão que está para chegar com José de Arimateia. E ao mesmo tempo Lázaro se lembra de uma mulher que chegou ontem em teu nome e disse-lhe: Ah, sabes quem é? Ah, sim, sabes quem é? Ela não o disse, é filha de um jovem homem rico de Jericó que esteve na Síria há anos. Quando era jovem, ele deu-lhe o nome de Anastásica, lembrando de uma flor do deserto, mas não quis revelar o nome do marido. Explica a Marta. Nem é preciso. Ele a repudiou e por isso ela é apenas a discípula. Onde está ela? Está muito cansada e dormindo nestes dias e noites. Ela tem passado muito mal. Se quiseres, vou chamá-la. Não, deixa-a dormir. Trataremos disso amanhã. Lázaro olha admirado para Margisã e Margisã está ansioso. Ele quereria saber o que está nos rolos. Jesus o compreende e o abre. Lázaro disse: Como ele sabe? Como ele sabe? Sim, ele e os outros, menos Natanael, Felipe, Tomé e Judas. Fizeste bem em conservá-los ocultos a ele. Prorrompe Lázaro. Eu tenho muitas suspeitas. Não sou imprudente, meu amigo. Jesus o interrompe e lê os rolos, dando depois as notícias principais, ou seja, que os dois já se deram bem com o clima lá, que a escola vai bem e que, se não fosse o enfraquecimento de João, tudo iria bem. Mas nada mais pode dizer, porque já está sendo anunciada a chegada de Nicodemos e José. Deus te salve, mestre. Como está nesta manhã? Obrigado, José. E tu, Nicodemos? Não estavas lá? Não tenho. Mas tenho sabido que havias chegado. Pensei em vir à casa de Lázaro, quase certo que te encontraria, e José veio comigo. Eles estão falando ao redor da cama de Lázaro de todos os acontecimentos desta manhã, pois por ele se interessa tanto que parece ficar até aliviado dos seus sofrimentos. Mas aquele Gamaliel, Senhor, tu ouviste? Disse José de Arimateia. Eu ouvi. Nicodemos disse: Eu, porém, o que digo é mais aquele Judas de Cariote, Senhor. Depois da tua partida, eu encontrei gritando como um demônio no meio de um grupo de alunos dos rabis. Ele te acusava e defendia ao mesmo tempo. Eu estou certo de que ele estava convicto de não fazer senão o bem. Eles queriam encontrar culpa em ti, certamente atiçados por seus mestres, e ele repelia as acusações com um grande ardor, dizendo: Só uma culpa tem o meu mestre, a de fazer realçar muito pouco o seu poder. Ele deixa sempre passar a hora oportuna, ele cansa os bons com sua excessiva mansidão, ele é rei, e como rei deve agir. Vós o tratais como servo, porque ele é manso, e eles te arruína por não ser mais do que manso. Para vós que sois vis e cruéis, só mesmo o chicote de um poder absoluto e violento, porque não posso eu fazer dele um violento Saul? Jesus sacode a cabeça sem falar. E contudo, a seu modo, ele te ama. Observa Nicodemos. Que homem desconcertante! Exclama Lázaro. Sim, disseste bem, eu também não o compreendo ainda, depois de 2 dias que estou perto dele. 2 anos que estou perto dele, confirme-se, Mozelotes. Maria Madalena levanta-se com uma impaciência de rainha e com sua esplêndida voz proclama: Eu compreendi mais do que todos. É o próprio perto da perfeição e não há nada mais a dizer. E sai para ir fazer alguma tarefa levando consigo Margisã. Eu penso assim também, diz José. E tu, mestre, que dizes? Eu digo que Judas é o homem, como também o é Gamaliel, homem limitado ao lado do Deus infinito. O homem é tão restrito em seu pensamento, enquanto não tiver recebido uma respiração sobrenatural, que pode acolher somente uma ideia, incrustá-la em si ou incrustar-se nela e assim ficar, ainda que esteja contra a evidência, cabeçudo ou obstinado, pela fé, talvez, naquilo que mais o chocou. No fundo, Gamaliel tem uma fé como poucos em Israel no Messias entrevisto por ele e reconhecido em um menino.
Ele é fiel às palavras daquele menino. E assim é Judas, saturado da ideia de um Messias, como a maior parte de Israel a cultiva, confirmado nela desde a minha primeira manifestação a ele. Ele vê, isto é, quer ver no Cristo somente o Rei temporal e poderoso da terra, e é fiel a esse seu conceito para sempre. Ó, quantos até no futuro se arruinarão por um conceito errado de fé, teimoso contra toda a razão. Mas que achais vós, se seja fácil seguir a verdade e a justiça em todas as coisas? E achais vós, que seja fácil alguém salvar-se só porque é um Gamaliel e um Judas apóstolo? Não, em verdade vos digo que é mais fácil que se salve um menino, um fiel comum, do que alguém elevado a um cargo especial ou a uma missão especial. Geralmente entra nos chamados para uma posição extraordinária e soberba, a soberba por sua vocação. E essa soberba abre as portas a Satanás, expulsando a Deus. As quedas das estrelas são mais fáceis do que as das pedras. O maldito procura apagar os astros e vai se insinuando tortuoso, servindo de alavanca contra os eleitos, para fazê-los sossobrar. Se milhares e dezenas de milhares de homens comuns caem nos erros, a queda deles não abate senão a eles mesmos. Mas se cai um eleito, escolhido para uma condição excepcional e se torna instrumento de Satanás, em vez de ser de Deus, e se torna a voz dele em vez de ser meu discípulo, então a ruína dele é bem maior e pode dar origem até às profundas heresias que lesam um número incalculável de espíritos. O bem que eu dou a alguém produzirá muito bem se cair no terreno humilde e se souber permanecer humilde assim. Mas se cair no terreno soberbo, ou se tornar assim por causa do dom que recebeu, então de bem se torna mal. A Gamaliel foi concedida uma das primeiras epifanias do Cristo. Ela devia ser o seu precoce chamado para o Cristo. É esta a razão da sua surdez, a minha voz que o chama. A Judas foi concedido que fosse um apóstolo, um dos 12 apóstolos, no meio de milhares de homens de Israel. Isso devia ser a sua satisfação, mas que será ele? Meus amigos, o homem é o eterno Adão. Adão tinha tudo menos uma coisa, pois foi esta que ele mais quis. Contanto que continue a ser Adão. Muitas vezes ele se transformou em Lúcifer. Tem tudo menos a divindade, e ele a deseja. Quer o sobrenatural para causar admiração, para ser aclamado, temido, conhecido, celebrado pelos outros. E para ter um pouco só disso, que só Deus pode dar gratuitamente, ele se agarra a Satanás, o qual é o macaco de Deus, e concede simulações de dons sobrenaturais. Oh, que horrível sorte a desses insatanizados! Eu vou deixar os meus amigos, vou retirar-me um pouco, preciso recolher-me em Deus. E Jesus, parecendo muito perturbado, sai dali. Os que ficaram, Lázaro, José, Nicodemos e Zelotes, olham uns aos outros. Nossa, viste como ele ficou perturbado? Perguntam em voz baixa Lázaro, José a Lázaro. Eu vi, parece estar vendo um espetáculo horrível. Que terá ele no coração? Pergunta Nicodemos. Só ele e o Eterno já sabem. Responde José. Tu não sabes nada, Simão? Não, é certo que há meses que ele está assim muito angustiado. Deus o salve, mas é certo que o ódio vai crescendo ao redor dele. Sim, José, o ódio cresce, e creio que logo o ódio vencerá o amor. Não digas isso, Simão. Se assim deve ser, não crerei mais que ficarei curado. É melhor morrer do que assistir o mais horrendo dos erros. Dos sacrilégios, deve dizer, Lázaro. E, no entanto, Israel vai ser capaz disso, já está maduro para poder repetir o gesto de Satanás que move guerra ao Senhor bendito. Suspira Nicodemos. Um silêncio pesado se faz como uma mordida que tivesse destroçado todas as gargantas. A tarde vem descendo sobre aquela sala onde os 4 homens honestos estão pensando nos delinquentes futuros. E assim termina a visão verídica.